Boas, pessoal! Finalmente a AMD anunciou as suas novas placas gráficas da série RX 6000 e a AMD entrou em palco de peito feito e a lutar de igual para igual com a Nvidia. Apresentou 3 modelos e algumas tecnologias novas. Tenho a dizer que fiquei surpreendido pela forma como a AMD o fez e pela performance que estas novas placas gráficas têm. Eu fiz um vídeo com as minhas previsões para o que a AMD ia lançar e vou deixar aqui um cartão no topo e o link na descrição para depois vocês, se tiverem interesse, verem. E falhei algumas coisas. Falhei algumas, acertei outras. No geral, penso que estava perto do que a AMD nos apresentou, mas seja como for, a AMD surpreendeu. Vamos lá então. Tirando isto, aproveito também para dizer para subscreverem o canal. O canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. A AMD apresentou 3 modelos. Vamos começar pelo modelo com menos performance, o AMD Radeon RX 6800. É um modelo que tem 60 Compute Unities, que se mantiver a estrutura das anteriores arquiteturas da AMD, vamos ter aqui 3840 shader processors, com um game clock de 1815 e um boost clock de 2105 MHz. A AMD não apresentou os base clocks, ou os clocks de base. Vamos ter aqui 13.9 teraflops de performance. Temos 16 GB de GDDR6 a 16 GB por segundo, num bus de 256 bits, o que vai dar uma largura de banda total de 512 GB por segundo. Temos também o Infinity Cache de 128 MB, que vai estar em todos os modelos, que no fundo vai colmatar aqui a diferença de largura de banda que a AMD tem para a Nvidia, em que a Nvidia tem o GDDR6X, que vai-lhes dar maior largura de banda. Este Infinity Cache de 128 MB vai servir para colmatar esta diferença, com um consumo total de 250 watts. E esta placa gráfica vai sair a $579. É um preço mais alto que a placa concorrente, a Nvidia RTX 3070, mas pelo que a AMD apresentou também é uma placa que vai ter mais performance. E aqui está uma das previsões que eu falhei. Eu sabia que a AMD ia lançar uma placa da gama da RTX 3070 com melhor performance, mas eu pensei que o preço ia ser equivalente. E aqui a AMD subiu o preço e esta placa vai custar mais $80 que a placa da Nvidia. Eu, para o bem da AMD, e parece que vai ser assim, espero que não haja um único benchmark que a RTX 3070 consiga ser melhor, porque senão este preço não vai fazer muito sentido. Seja como for, é uma placa muito interessante, que vai ter um desempenho muito bom, por um preço que para mim está um bocadinho acima do que devia ser. Depois apresentou a Radeon RX 6800 XT e para mim este aqui vai ser o modelo que nesta gama de placas nós devemos comprar, porque vai ser um modelo com uma performance muito acima da RX 6800, com um preço que, para a diferença de performance que há entre uma e outra, não vai ser assim tão alto. Então temos aqui uma placa com 72 Compute Unities, 4608 shader processors, a uma velocidade de 2015 MHz de game clock e 2250 de boost clock, para uma performance de 18.6 teraflops. Mais uma vez, temos aqui 16 GB de GDDR6 a 16 GB por segundo, com um bus de 256 bits e uma largura de banda de 512 GB por segundo. Estas características de memória são comuns a toda a gama RX 6000 que a AMD apresentou. Esta placa vai custar $649. E esta será a placa que para mim vai vender mais da AMD. É um pouco cara, $649 é um valor muito alto, mas em relação à RX 6800 para mim é a placa que vale a pena, porque pela diferença de preço que é, vocês vão ganhar muito mais. E aqui está outra previsão que eu fiz, mas esta eu considero que acertei, porque eu tinha dito que iria haver uma placa que iria ser muito parecida com a RTX 3080 a um preço mais baixo, que iria ter uma performance parecida em todos os jogos, excepto em jogos com Ray Tracing. E a AMD não apresentou um único benchmark com Ray Tracing. A AMD sabe que está abaixo da Nvidia em Ray Tracing e por isso não apresentou. Eu tenho quase a certeza que a RX 6800 normal em Ray Tracing vai estar com uma performance muito parecida com a RTX 3070, mas a RX 6800 XT vai ficar abaixo da RTX 3080. E por isso é que a AMD baixou o preço aqui um bocadinho em relação à concorrente da Nvidia,
porque sabia que em Ray Tracing vai ser inferior. Seja como for, nós vamos ter aqui uma placa muito próxima da 3080 por um valor abaixo, o que faz com que a AMD esteja a lutar de igual para igual com a Nvidia e tem placas desta vez topo de gama, que era uma situação em que a AMD já não estava há muitos anos. Sempre lutou pela média gama e deixava as topo de gama para a Nvidia sem qualquer concorrência. Nesta geração, a AMD decidiu lutar de igual para igual com a Nvidia. E para mim, esta placa é uma melhor, mesmo tendo menos performance em Ray Tracing que a RTX 3080. E por último, a AMD foi um pouco mais além e eu aqui nunca pensei que a AMD lá conseguisse chegar. Para mim, a AMD ia parar aqui pela RTX 6800 XT e iria ter uma performance parecida com a RTX 3080, mas a AMD conseguiu ir mais além e conseguiu fazer uma placa que está muito perto da RTX 3090. E aqui fiquei muito surpreendido mesmo. Muito surpreendido. Nunca pensei que a AMD lá conseguisse chegar. Por outro lado, o preço que a AMD tem para esta placa é elevadíssimo. Temos aqui 1000 euros e penso que pelo menos aqui em Portugal não é uma placa para nós. É uma placa de nicho, uma placa para os 1%, para o pessoal que quer ter o topo do topo com as melhores pontuações em benchmark. E a nível de jogos não vamos obter aqui uma diferença muito grande em relação a RTX 6800 XT. Vamos ter aqui 80 Compute Unities com 5120 shader cores. As velocidades de game clock e de boost vão ser iguais às da RX 6800 XT. Vamos ter 20.6 teraflops e a memória é igual a todas as outras. Vamos ter aqui 16 GB de GDDR6 a 16 GB por segundo, num bus de 256 bits, que vai dar um total de 512 GB por segundo de largura de banda. Eu, no caso desta RX 6900 XT, acho que a AMD tirou uma página do livro da Nvidia e, por uma diferença de performance expectável de 10%, que esta RX 6900 XT tem mais do que a RX 6800 XT, vamos ter um aumento de 35% de preço. Esta placa para mim não faz sentido, mas a AMD lançou-a para competir com uma outra placa que também não fazia sentido, por isso estão a lutar de igual para igual. A nível de tecnologias, a AMD também lançou aqui algumas. Lançou o Rage Mode, que no fundo é um one-click overclock, é um overclock só com um clique, que poderá ter interesse para algumas pessoas. No meu ver, este tipo de tecnologias nunca funcionam muito bem. A gente consegue extrair sempre mais performance dos nossos componentes de hardware se fizermos um overclock manual. E um conjunto de outras tecnologias que estão sobre o AMD Fidelity FX, que tornam estas placas compatíveis com a última norma de DirectX, o DirectX 12 Ultimate, e lutam de igual para igual com a Nvidia. Para terminar, eu penso que isto foi um lançamento muito bom por parte da AMD. A AMD ainda deu uma machadada final e disse que o conjunto entre os novos processadores da AMD da série 5000, uma board com o chipset da série 500 e estas novas placas gráficas que vão comunicar e vão ter o AMD Smart Memory Access e que vai permitir um aumento de performance. Com esta tecnologia, este anúncio, a AMD deu ao mesmo tempo uma machadada na Intel e na Nvidia e arranjou aqui mais uma estratégia para que nós montemos um sistema todo AMD com a justificação de que vamos ter mais performance e se calhar vamos ter mesmo. Eu fiquei muito surpreendido com este anúncio da AMD. Gostei principalmente da RX 6800 XT, que é uma placa que vai ter uma performance brutal e que para mim vai ser a placa que nós devemos comprar, tendo dinheiro, é claro. Cada um sabe da sua carteira e foi um golpe de mestre da AMD. Se acharem que eu estou errado ou que não concordam com o que eu disse, digam aí nos comentários, comentem e já sabem como é. Gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.